Olá, tudo bem? Aqui é a professora Leila e nós vamos começar a conversar um pouquinho sobre alguns grupos fúngicos, que são os microsporídeos e as quitrídeos, que nós já tínhamos comentado na nossa web aula, onde a gente tratou sobre uma introdução, importância e características que agruparam todos os organismos fúngicos em um único reino. Então, para falar desses dois grupos, que são os microsporídeos e os quitrídeos, eu preparei uma apresentação para vocês e eu vou projetá-la agora. Lembrando, são dois grupos, vamos dizer, recentes, que quando a gente pensa em classificação, em sistemática, em estudo de qualquer organismo vivo, a gente acrescenta a esse estudo os avanços tecnológicos, né? Então, à medida que a microscopia ela vai evoluindo, outros estudos, a biologia molecular, outros estudos, eles vêm sendo trabalhados, e isso faz com que novas classificações vão surgindo, ou readequações em sistemas taxonômicos anteriormente conhecidos. Então, esses grupos que eu vou apresentar hoje são dois grupos relativamente pequenos de organismos ou espécies conhecidas, mas que têm muita importância também, principalmente porque são causadores de doenças, podem ser causadores de doenças. Então, eu vou projetar agora a apresentação para vocês, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esses dois grupos. Vou compartilhar a tela com vocês. Espero que vocês estejam vendo. Então, os microsporídeos, eles compõem o filo Microsporidia, certo? É constituído por parasitas unicelulares de animais e são formadores de esporos. Como a gente comentou na aula de segunda-feira, na web aula, esporos são as unidades reprodutoras dos fungos, né? Então, o filo Microsporidia, ele, mesmo sendo parasitas, eles formam esporos. E foram, durante muito tempo, considerados como protozoários, que é o que eu falei para vocês agora. A partir do avanço das tecnologias, novas classificações vêm surgindo com base nas análises moleculares desses micro-organismos. Então, nós temos 1.500 espécies de microsporídeos que são conhecidas, são catalogadas, digamos assim, né? E todas as células desse grupo, eles se caracterizam pela presença de um tubo polar. Então, se na questão de prova eu perguntar para vocês uma característica específica do grupo Microsporidia, vocês vão falar que é a presença de um tubo polar, que se projeta a partir de esporos unicelulares e vão penetrando a membrana plasmática de sua célula hospedeira. Então, como é esse desenho? Olhem, percebam aqui, nós temos o esporo, certo? A partir desse esporo, então, projeta-se um tubo polar. Esse tubo polar é o que vai penetrar na membrana plasmática do hospedeiro, certo? E a partir daí, se nutrir. Então, essa é uma espécie. Aqui nós já temos dois esporos com os seus tubos polares sendo projetados para efeito de ilustração. Então, após a injeção desse tubo polar, o microsporídeo ele começa a se multiplicar. Dependendo da célula hospedeira, ele consegue, então, parasitá-la, né? E obter, a partir daí, a sua energia ou o seu alimento. Cerca de 10% das espécies conhecidas de microsporídeos são parasitas de vertebrados e até dos seres humanos. Nos seres humanos, eles vão causar uma infecção conhecida como microsporidiose, que é encontrada principalmente em pessoas que têm comprometimento do seu sistema imunológico. E aí, como exemplo, a gente pode usar os indivíduos que são HIV positivos, né? E os que também são transplantados. Então, essas pessoas acabam sendo grupo de risco, porque têm naturalmente a imunidade baixa.
Para falar sobre os quitrídeos, que também é um grupo fúngico, mas é um grupo polifilético. O que quer dizer, professor, um grupo polifilético? Um grupo que se originou de vários filos diferentes, ou de vários grupos diferentes. Então, nós não conhecemos um ancestral comum. Então, ele é polifilético quando a gente faz uma análise molecular desse grupo, tá? E são fungos com células flageladas, então eles possuem flagelos. É um grupo predominantemente aquático, constituído por cerca de 790 espécies. Alguns deles são encontrados em solos de desertos, até no rumen de grandes mamíferos herbívoros, como são as vacas. A parede celular dos quitrídeos contém um polímero, que é a quitina, comum a todos os fungos, né? E a semelhança dos demais fungos, eles armazenam o glicogênio como forma de alimento. Distinguem-se dos demais pelas células móveis, que são os flagelos, que eu falei para vocês, são os ósporos e gametas, e, às vezes, na grande maioria, apresenta um único flagelo liso, que a gente fala que ele está em forma de chicote. Alguns quitrídeos são organismos unicelulares simples, que não desenvolvem micélio. Micélio, na verdade, é um conjunto de hifas, né, como nós já vimos na web aula, e todo o organismo é transformado em uma estrutura reprodutiva no momento apropriado, de acordo com o ambiente, né? E a gente tem alguns quitrídeos que exibem alguns rizóides finos e que se estendem esses rizóides no substrato e vão servir para fixação, servem como âncora, né? Lembrando que nós estamos falando de organismos que estão em meio aquático. Então, com esses rizóides finos, eles conseguem se prender a um determinado substrato. Aqui, só para vocês terem uma ideia de como é esse quitrídeo, aqui um zoósporo, que é a célula, e o flagelo. Esse é um único flagelo, esse é um zoósporo uniflagelado do quitrídeo polífagos. Né? Como eu falei para vocês, os quitrídeos eles vão se diferenciar dos demais grupos por terem as suas células móveis, zoósporos e gametas. E aqui, para exemplificar o que eu falei dos rizóides, né? Que é uma outra espécie de quitrídeo e que, através de essa foto é feita a partir de um sistema óptico de contraste de interferência, porque senão nós não conseguiríamos ver, não é qualquer microscópio que nos mostra, não, esses rizóides, são finíssimos, né? Se estendem com o objetivo de fixar esse organismo no determinado meio em que ele está inserido. Algumas espécies são parasitas de algas, protozoários, grãos de pólen e diversas partes das plantas. E a gente tem essa espécie aqui, com esse nome bem complicadinho, que é o Batrachoctrium dendrobatides, que é responsável pelo espessamento da pele de anfíbios. E essa espécie, ela foi implicada na morte de rãs, né, um anfíbio, no mundo inteiro, porque ele presente na pele desses anfíbios causou ali um espessamento e acabou matando essas rãs. E nós temos quitrídeos também que são saprófitos e acabam se nutrindo de insetos mortos e outros organismos. Várias espécies de quitrídeos são patógenos de plantas também, causam doenças de menor significado, como mancha marrom no milho, verruga da alfalfa. Nós temos também um Syncytium, que causa doença nas batatas, que é a verrugose preta, né? E representa problemas em regiões mais frias, né? Regiões mais úmidas, certo? Então, gente, essas são as características mais, vamos dizer, relevantes sobre esses grupos, tá? Então, vocês vão perceber no decorrer da disciplina que nós estou tentando aqui interromper a projeção, voltar aqui para vocês, voltei.
Então, vocês vão perceber que no decorrer do estudo dos fungos, nós temos grupos que têm maior relevância do ponto de vista ecológico, né, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista patogênico, do ponto de vista econômico, né, mas cada grupo desses tem as suas características e as suas peculiaridades. Esses dois grupos, como mostrei para vocês, têm menos representantes já conhecidos e catalogados, mas tem também a sua importância, como foi apresentado nesses detalhes que eu mostrei para vocês. Então, sobre microsporídeos e quitrídeos, essas são as informações mais necessárias que vocês saibam, que vocês conheçam, e que vocês entendam que são parte de um grande grupo que é o reino fúngico. Nos vemos na próxima aula, que nós vamos falar aí sobre outro grupo, outro filo fúngico. Um grande abraço, até mais!